Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras da Bom Combate. O canal Bom Combate é um canal conservador de história, informação e de análise dos assuntos mais importantes da atualidade, sempre com um olhar especial vindo da cadeia. O nosso lema é o preço da liberdade, a eterna vigilância. Juntos também os canais Patriotas, Arte da Guerra, Bunker Vietcong, Blog Velho General, Pátria e Defesa, Coronel Paulo Filho, Coronel Montenegro, Irmãos Russo, Momento Conservador e os bastidores de Brasília. É isso aí, pessoal. Brasil forte e soberano. Esquadrão Bom Combate, Cheque Rádio, tudo tranquilo? Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Grande Casseb, muito boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo ao Bom Combate pelo Brasil. Boa noite. É isso aí, pessoal. Para quem está chegando agora, nós estamos aí começando com o episódio, mais um episódio do Caçando Raridades. Dessa vez um episódio gravado. E para quem está chegando agora, o Caçando Raridades aí veio de vários bate-papos que eu tive com o amigo Paulo Casseb, pesquisador, praticamente sócio do canal aí, que ele sempre vinha com um livro, uma curiosidade. E eu falei, não, Casseb, a gente vai ter que fazer live dessas coisas, porque tem muita coisa interessante que o nosso público tem que tomar conhecimento. Então, a partir daí nasceu o Caçando Raridades, e para a gente é sempre uma honra muito grande receber o Paulo Casseb aí, sempre com novidades, com coisas muito interessantes. Antes de começar, eu quero pedir para você que está chegando agora, curtir e compartilhar nossa live, e se você não for inscrito, se juntar aí ao Bom Combate, para aumentar o nosso canal, a gente ganhar relevância, ok? Deixe os comentários depois ali, gostando ou não gostando do vídeo, alguma sugestão, alguma crítica, é sempre bom para a gente aqui, tá ok, pessoal? E é isso aí, Casseb. Então, o que nós temos hoje aí no nosso Caçando Raridades? Boa noite a todos aí. Como sempre, a gente traz alguma literatura não conhecida, e de preferência tendo a ver com a nossa querida história militar brasileira. Mas hoje, Schwartz, antes da gente entrar no assunto do livro do dia, vamos assim chamar, nós vamos falar um pouco do motivo, o que levou um general brasileiro a escrever essa obra, esse livro, e qual o envolvimento dele, como é que ele tomou conhecimento, né? Nós vamos falar hoje um tema que ninguém se lembra. Pouco antes da Segunda Guerra Mundial, em 1935, a Itália invadiu a região oriental da África, lá onde hoje nós vamos ver Etiópia, Somália, Eritreia. Se vocês olharem um mapa, que nós vamos daqui a pouco mostrar, vocês vão entender a localização geográfica onde isso aconteceu. O que foi isso na realidade? Dentro do contexto histórico, nos tempos coloniais, em 1895, a Itália já tinha tentado essa invasão daquela área toda, que o italiano costuma chamar genericamente de Abissínia, né? E por questões colonialistas. Só que lá ele sentiu muita resistência. Não conseguiu consolidar em 1895, numa guerra que durou um ano, de 1895 a 1896, não consolidou. E aquilo ficou travado na garganta dos italianos. Com a ascensão do fascismo, Mussolini resolve resgatar isso. E em 1935, ele invade a Etiópia e as imediações que faziam parte, né, ali, um pouco da Eritreia, Somália, aquele contexto todo, que lá na Itália todo mundo falava a Guerra da Abissínia. A Guerra da Abissínia, né?
a África Oriental Italiana que eles queriam ter. E em 1935 inicia-se uma guerra. Aquele povo local, para que vocês tenham ideia, ele vivia numa forma primitivíssima. Era uma forma primitivíssima, era quase praticamente tudo tribal. Religião predominante, muçulmana, tinha a parte de religião cristã, tinha os coptas, que eram os mandantes das religiões, tinha também, por incrível que pareça, pequenas, algumas tribos de origem hebraica, uma coisa que pouca gente sabe, né? E esse povo, apesar disso tudo, ofereceu muita resistência à invasão italiana. Mas essa invasão aconteceu. Aconteceu e durante um ano essa guerra foi travada, de 1935 a 1936. Para vocês terem uma ideia, foi lá, uma das primeiras vezes após a Primeira Guerra, que houve uma denúncia de uso de arma química pela Itália, porque ela sentiu que aquele povo, apesar de tribal, era um povo que estava resistindo. E chegou-se a apelar, segundo denúncias, o uso de arma química pela Itália, uma coisa que não ocorria desde a Primeira Guerra Mundial e era um contexto tenebroso, porque o mundo não aceitava muito isso, não. Né? Esse contexto de guerra química. Né? Então, o que nós vamos ver aí? Nós vamos entender que aquela guerra não era só uma questão colonialista mais, era uma questão de honra da Itália tomar aquilo. Quem eram os homens lá que mandavam naquilo? Nós vamos ver já quais eram os personagens históricos disso. Mas que, para vocês terem uma ideia, essa guerra mobilizou nada menos do que cerca de 420 mil homens. Do lado italiano, 350 mil, somado mais 70 mil de indígenas, ou seja, povos locais que aderiam à Itália. Para que vocês tenham uma noção da magnitude, que não foi uma invasãozinha pequena, não. Foi algo prezável para a magnitude daquela invasão, não é? Então, vejam bem, 400 e poucos mil homens. Quando ele invadiu, ele notou uma coisa: aquela terra lá, ela não tinha infraestrutura, não tinha estrada. Serviço de saneamento, zero. Então, imaginem o soldado europeu, um soldado italiano, né, um exército desse entrando nesse local. Ele não tinha estrutura, não tinha nada. Porque uma coisa é você invadir um país onde você toma estradas, toma cidades e se apossa de hospitais, de infraestrutura. Lá não tinha isso. Então, o que aconteceu? O exército italiano precisou, exército italiano, precisou começar a fazer isso tudo. Imaginem a empreitada, desde estrada, hospitais, saneamento básico, tudo eles tiveram que fazer. Né? Eles chegaram a mandar para lá 97 mil operários italianos só para abrir estrada e fazer infraestrutura. 82 mil animais para puxar carroça, essas coisas, porque os terrenos não permitiam, muitas vezes, o trânsito de viaturas. Né? E 900 e poucas mil toneladas de material.
a aviação italiana tinha um problema para operar lá. Não era só a falta de campos de pouso. Trazer os aviões da Itália, em quase 8.000 quilômetros de distância, era uma empreitada. Ele passava por áreas de influência inglesa e francesa na África, então criavam problemas. Ele precisou trazer aviões desmontados em navios, montá-los lá para poder operar. Foi uma verdadeira operação de guerra. Apesar de muita gente falar, mas aquilo lá é tribal, ele toma tranquilo. Não foi bem assim que aconteceu na guerra ítalo-etíope, né? Então, nós temos aí uma situação, uma guerra pré-Segunda Guerra. Agora, vamos ver o seguinte: quem eram os personagens desta guerra? Agora a gente pode começar a passar os nossos slides para entender um pouquinho mais isso. Vamos lá. Campanha da África Oriental. Nós vamos falar de um livro com este título. Prestem atenção, vocês vão ver daqui para frente algo muito interessante e inédito. Guerra Itália e Etiópia, 35 a 36, vista por um general brasileiro. Tá? Vamos caminhando na história. Aí vocês têm um mapa de época mostrando mais ou menos o posicionamento, né, da Etiópia, que está aí em amarelo, né? Ao lado dela você vai ver que tem Somália, Eritreia, ou seja, aquela parte mais um pouco ao norte, mais oriental da África, onde hoje ainda existem países com algum desses nomes. Se vocês procurarem no mapa mundi, vocês vão encontrar isso, né? E no próximo slide surge um dos principais personagens dessa história, que era o governante italiano Benito Mussolini. Dispensaria comentarmos sobre ele, porque a história fartamente já documentou. E o do lado Duce? italiano. O Duce, o maior pizzaiolo que a humanidade já conheceu. Então, aliás, só para, vamos dizer, quebrar a seriedade, diz a história que um dia, coisa de italiano, meu Deus do céu, que alegre, povo alegre. Já no fim da guerra, quando ele viu que a coisa estava perdida, perguntaram para ele, guerra que eu digo a Segunda Guerra Mundial, né? Quando ele estava no fim da guerra para a Itália, perguntaram para ele sobre governar, né? E ele foi muito claro, ele falou: governar a Itália, governar o povo italiano, não é difícil, é inútil. A frase dele teria sido essa. Né? Aliás, eu a aprendi com um grande amigo nosso, que é o Henrico, muito brincalhão também. Esse é um dos personagens, essas brincadeiras à parte, que é o governante italiano, Benito Mussolini. Do outro lado, nesse momento histórico, nós vamos ter quem era o governante da Etiópia. Agora sim, esse homem que faleceu em 1975 chamava-se Haile Selassie. Mas vocês vão gostar de saber um pequenino histórico de quem foi Haile Selassie. Ele nasceu filho de uma família, eu vou dizer nobre no sentido de família influente, né? Porque sempre ligado a governantes, tudo. Mas ele nasceu com outro nome. Ele nasceu com o nome de Tafari Makonnen. Tafari Makonnen. Só que com o tempo, face a assumir postos, assumir
governanças, ele adquiriu um título de Has, que é o mesmo que pessoa importante, é quase um rei, né? É quase um rei, um Has. Não chega a ser, mas é quase. Né? E aí ele passou a se chamar Ras Tafari Makonnen. Daí vocês veem de onde vem o nome Rastafari, que passou para o folclore, não é, do uso do aquele gorrinho Rastafari, né, aquele protesto que se fazia, né, contra o racismo, tal. Rastafari surgiu aí. Essa é boa, hein? Pois é, ninguém sabe. Surgiu com ele, né, que tinha o nome Ras. Ras é um título. Tafari Makonnen era o nome dele, o nome original de nascimento. Então ele passou a ser Rastafari Makonnen. Esse homem passou a ser Rastafari Makonnen. Foi educado, inclusive, por franceses, pela condição nobre da família. E ele tinha uma coisa: dizia-se que ele tinha origem salomônica na família. Então, com o tempo, é interessante que ele chegou uma hora que ele assumiu, literalmente, como um rei na governança da Etiópia e alguns arredores onde tinha influência. Quando ele assumiu como rei, por ele ter historicamente uma origem real, né, uma origem que seria, em teoria, vinda do rei Salomão, ele adquiriu um outro título, um outro nome. Não usou mais o Rastafari e passou a se chamar Haile Selassie, que significa, na língua deles, poder da Trindade. Esse homem governava a Etiópia quando a Itália invadiu em 1935. Não vamos nos delongar mais, porque estamos só dando uma pincelada no contexto geográfico e nas pessoas da época, né? Então, esse era o governante da Etiópia, que teve que fugir em 1936 para 37, quando a Itália entrou em Addis Abeba, que era a capital, e tomou definitivamente o poder. Não é que vocês vão ver mais à frente documentação sobre isso. E foi para a proteção dos ingleses, voltando somente em 1941, quando toda aquela parte foi retomada pelos ingleses, e ele assumiu como supremo desse local até 1974 para 75, quando foi deposto por um golpe militar. Essa é a história breve de quem governava a Etiópia neste momento histórico, tá? Mas a gente vai entender muito melhor isso caminhando agora em direção ao livro que nós vamos falar. Com a entrada da Itália na Etiópia, esse marechal Emílio de Bono, italiano, à medida que se consolidou o poder, eles fizeram uma coisa: aboliram qualquer forma de escravidão lá, que ainda existia escravidão lá, uma servidão que se tinha. Eles aboliram totalmente, conforme esse decreto que está aí, que eles fizeram isso justamente porque, a partir da hora que aquilo fosse ser reino da Itália, fazer parte do reino da Itália, tinha que assumir as leis italianas, que não tinham leis de escravidão. Então, foi abolido. Aquele local lá passou a ser considerado parte da Itália, do Império Italiano, na África Oriental, e o rei da Itália, Vittorio Emanuel, passou a ser também rei da Etiópia, automaticamente.
Mas um dos primeiros decretos dele foi abolindo a escravidão, como vocês estão vendo aí. Tá? Vamos caminhando aí para tem mais coisa interessante. Vejam que interessante, o decreto tinha uma parte no idioma amárico, que era o idioma mais falado na Etiópia. Esse idioma amárico, ele era, como é que eu diria? Era um idioma hebraico, porém com caracteres diferenciados dessa origem hebraica, né? E esse era o pedacinho do decreto que tinha que ser feito também em língua local para que se entendesse, né? No idioma chamado amárico, que muita gente nem sabe que existiu esse idioma, né? E aí temos um mapa da chamada África Oriental Italiana, que é como os italianos chamavam logo após que eles tomaram toda aquela parte que vocês viram, tomaram aquilo e passou a virar a África Oriental Italiana. Tá? Tudo isso que eu estou contando para vocês vai ser uma coisa interessante. Já vi até, eu tinha esquecido desse próximo. Acontece que, como coisa pitoresca, os italianos fizeram uma música dedicada à tomada e à guerra de Etiópia, que era, na realidade, chamada como Abissínia. Então, fizeram uma música chamada Faceta Nera, né? A música era dedicada a uma morena, uma abissínia, que eles eram negros, não é? Que era uma bela escrava que foi libertada quando os italianos chegarem, e uma música simbolizaria essa moreta, esta morena. Essa música Faceta Nera significa carinha preta, né? Cara preta, porque eles eram negros, então falava Faceta Nera, carinha preta. Esta música ela foi popularizada, foi para o mundo inteiro. Até porque o espírito dela, se vocês virem, é um espírito que eu, particularmente como brasileiro, é quase carnavalesco, né? A música. Tá? Então, ela conta essa historinha. Essa música popularizou-se na Itália logo após essa guerra de uma forma estrondosa e foi para várias partes do mundo, que é essa que nós vamos ouvir um pedacinho agora. Piano guardi il mare, vorremmo che ti stia fra gli schiavi, vedrai come in un sogno tante navi, e un simbolo del ventolar per te, Facetta nera, quella piscina, frustretta in terra che allora navigheva, quando saremo insieme a te, noi ci daremo un altro letto e un altro re. Interessante desta música é que ele fala o seguinte, né? Facetta Nera, bella Abissínia, né? Da bela Abissínia. Aspetta, aspetta, que a hora se avicina. Espere que a hora vai chegar. E que eu te darei nossas leis e o nosso rei. É mais ou menos isso, né? É a historinha desta música, que ficou famosa com a famosa Guerra da Abissínia. Né? Mas a gente tem mais coisa para contar para vocês. Um jornal da época noticiando o fim da guerra, o jornal Domenica del Corriere italiano, que dizia, glorificava o fim da guerra, logicamente numa forma, não sei se tão romântica assim, que seria o subjugado levantando o braço direito no símbolo da saudação fascista, como se fossem recebê-los de braços abertos, mas não foi bem assim que aconteceu, não é? E agora o histórico anúncio, quando
entraram na cidade de Addis Abeba, que era a capital, né, da Etiópia. Mussolini foi a público e disse que acabava de receber um telegrama do general Badoglio dizendo que acabamos de entrar em Addis Abeba, ou seja, definitivamente a Etiópia, a Abissínia, como eles diziam, decididamente era italiana, haviam vencido esta guerra. Tem um pedacinho aí desse discurso, para vocês terem ideia como foi esse anúncio, né? A gente pode ver aí. Anunciou a entrada em Addis Abeba. Então, foi um festejo muito grande, porque depois de um ano de uma guerra que mobilizou muitos recursos, ele, enfim, conseguia o chamado Império Italiano. Casseb, só você mesmo para conseguir essas coisas, hein, cara? A gente vai fuçando aqui e ali, porque, veja bem, Schweitz, a história que a gente conta aqui no Caçando Realidades é justamente esse garimpo, não é, Schweitz? É garimpar. Por isso que é Caçando Raridades, né? Exatamente. A gente mostra a história, a gente vive a história e coisas que muitas vezes a gente escuta nos filmes e não sabe por quê, né? Mas por que isso? O que é isso? Então, nós estamos contando para vocês um trechinho da história com tudo aquilo que aconteceu, uma música que tipificou, o discurso do final da guerra, né? Então, isso tudo, eu costumo dizer que nós, seres humanos, quando o Criador nos fez, nós somos um verdadeiro arquivo audiovisual, né? Porque todos nós temos na nossa vida, guardamos memória, sons, visual de tudo, não é? E assim a história também o é. A história é um arquivo audiovisual, né? E é isso que a gente procura trazer aqui, essas curiosidades, né? Que a gente vai caminhando na história aí. Vamos lá. Vamos em frente. Olha, para vocês terem uma ideia, só para ter uma ideia, a Itália teve que manter essa guerra por 8.000 quilômetros de distância. Naquela época era muita coisa, né, Cassé? Muita coisa. Pô, é um troço que não era. Eles não podiam encher um avião de tropa e levar. Primeiro, que não tem aviões deste porte. E segundo, que eles não podiam, às vezes, pingar muito de aeroporto em aeroporto, porque tinham áreas que eram dominadas, eram protetorados ou domínios ingleses ou franceses, que não davam apoio a isso, por questões estratégicas deles. Então, é como eu falei antes, às vezes a Itália tinha que levar aviões por navio. Imagina a estrutura, milhares de especialistas da aeronáutica, você já imaginou isso, né? Sendo colocado
com alimentação, com tudo. Esse mapinha aí, ele está justamente para se ter uma ideia. Lá da Itália até ali no norte da África, no oriental da África, a distância, como essa guerra foi sustentada. Não foi uma coisa fácil, né? Bom, a figura expoente dessa guerra, que em 1936 ele estava no comando das tropas italianas, foi o general Pietro Badoglio. Ele foi, então, o governador, se transformou em governador-geral da Etiópia em 1936, quando ele passou a fazer daquele local uma extensão em termos de colônia da Itália fascista. Pietro Badoglio foi um expoente e também foi responsável pelo encaminhamento da Itália para que se saísse da Segunda Guerra Mundial, porque ele tinha uma visão diferente do posicionamento que a Itália deveria ter. Bom, agora nós chegamos aonde nós queremos. Eu contei para vocês esse contexto histórico para vocês entenderem do que trata esse livro que vocês estão vendo a capa. Tá? É uma edição da imprensa. Essa que é a verdadeira raridade, né, Casselli? Essa é a nossa raridade de hoje, a pérola, é o morango, né? O moranguinho da sobremesa, porque é um livro, não é difícil de ser encontrado, mas foi escrito em 1938 pelo general Valdomiro Lima, Castilho Lima. Esse general do Exército Brasileiro, para vocês terem uma ideia, ele nasceu no Rio Grande do Sul, né? Foi interventor no estado de São Paulo logo após a Revolução de 32. Ele entrou para a escola militar em 1898, né? E dedicou-se à política. Ele teve uma vida que, de repente, ele ia para a política, aí depois voltava para a vida militar, porque naquele tempo isso era viável, né? E ele foi um homem muito ativo nesse campo, né? Foi filiado à Aliança Liberal, que era um movimento dos anos 30, 20 e 30, depois voltou para o Exército. Então, ele tem uma vida marcada também por militância política. Ele deixou de ser o governador militar pós-Revolução de 32, virou interventor aqui em São Paulo, e ele morreu em 1938, logo depois que ele veio, retornou ao Brasil, né? Por quê? É o seguinte, ele era um homem que tinha visões de um trabalhismo, ideias políticas, né? E se dedicava muito. Ele foi o escolhido por Getúlio Vargas e pelo Exército para, em 1935, ir junto com o exército italiano lá na guerra da Etiópia, lá na Abissínia. Então, ele foi um oficial observador do exército brasileiro nesta guerra que eu contei para vocês. Ele passou quase um ano lá com eles, um bom tempo, né? Ele ficou lá, ele viu tudo, ele presenciou tudo. E na obra dele, nesse livro que vocês estão vendo a capa aí, ele simplesmente nos conta coisas fantásticas. Por isso eu recomendo a quem gosta de história militar. O que vocês imaginarem que era naquela época lá, desde religiões, modo de vida, né, o modus vivendi, quem era aquele povo, até como era o italiano que esteve lá. Para vocês terem só uma ideia, no livro dele, vocês terem uma ideia só, uma das tantas coisas que traz,
Por exemplo, quem imaginou que a Itália ia mandar para lá 10 mil automóveis que estavam em produção? Estou falando em 10 mil, não estou falando em 10 automóveis. 4 mil que eram retirados de automóveis dos depósitos que eles tinham no país. 1.000 do serviço do Exército. 700 veículos aquisição no estrangeiro. 600 em aquisição direta na Itália. Ele documenta isso tudo para que se tenha uma ideia, né? É uma coisa assim, ó, para vocês terem uma ideia. Ele teve acesso aos arquivos italianos, permitiram, né? Por exemplo, serviços de transmissão, que hoje nós chamamos comunicações, né? Arma de comunicações, né? Eles levaram lá para a Etiópia 200 mil toneladas de fio telefônico. Olha que detalhe chegou o que ele descreve no livro, né? 6 mil aparelhos telefônicos, e por aí vai. O que ele conta aqui na história, né? Tecidos, tudo. É um livro fantástico, tá? É um livro que eu recomendo aos que gostam, que nós vamos ver agora mais algumas ilustrações. Para quem gosta de história militar brasileira, o livro desse general de divisão Valdomiro Castilho de Lima, é uma pérola, né? Agora, veja bem, o livro dele, que vocês viram a capa e viram a quem é o general, tem o prefácio de Vincenzo Lo Giacono, que era o embaixador da Itália no Brasil. Vamos entender uma coisa, para não misturar as ideias. Nós temos que estudar a história à luz dos valores da época, não nos de hoje. Não nos esqueçamos que a Itália, apesar de ser a Itália de Mussolini, fascista, tal, ela era um país expoente na época. Na época. Não, e o Brasil... E é importante destacar, né, Casseb, essa história de invadir a África no século XIX era moda entre os países europeus, né? Cada um tinha que ter a sua colônia ali, né? E com a Itália não foi diferente, né? Lógico. E é quando ela voltou e conseguiu, entre aspas, isso em 1935, né? Aquilo que ela não conseguiu antes também foi uma desforra, vamos assim chamar. Mas acontece que as pessoas às vezes misturam valores, não é? À luz da época, o Brasil tinha ótimas relações com a Itália, né? Ela era, na época, o símbolo de um país que deu certo na luta contra o comunismo e na reestruturação de uma sociedade. Tá? E nós tínhamos aqui governando Getúlio Vargas, com suas simpatias. Então, vamos entender esse contexto, para não... À luz do tempo, né? À luz do tempo, para não, vamos dizer assim, transformar tudo que é fato histórico em ideologia, né? Porque o nosso general foi lá, já estava comprometido com isso aqui. Não. Ele foi como um general do Exército Brasileiro numa missão que lhe foi dada. Tá? E pelo Brasil ter um trânsito muito grande com a Itália, não foi difícil, né? E o que aconteceu? Este livro que o general escreveu logo que chegou de lá, não podia ser diferente. Ele esteve com a tropa italiana, quem fez o prefácio foi o embaixador italiano no Brasil. Foi uma deferência que a Itália fez. Vamos entender assim, a gente explica para não misturarem as coisas, tá? São valores lá, daquela época. Então, o Vincenzo Lo Giacono, que era o embaixador aqui no Brasil, fez o prefácio desse livro que eu estou mostrando para vocês. Tá? O que só valoriza o livro, porque mostra que o nosso governo e o general nosso mereceu que um embaixador fizesse um prefácio. Tá? É só isso que eu quero deixar claro. E as fotos do livro? Passei para frente aqui, Casseb, mas antes de avançar, pedi para o pessoal curtir e compartilhar a nossa live aqui, ó.
E embaixo aqui tem o nosso canal do Telegram, tá ok, pessoal? Vamos apoiar aí o canal do Telegram, que o pessoal recebe vários, não só links para os nossos vídeos, mas vários outros trabalhos aí que o canal apoia, tá ok? Obrigado, pessoal. Desculpa, Casselli. Não, tá certo, pô. Lembrete sempre. Curti. E aí, algumas fotos que eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem ideia do conteúdo, mas tem muito mais coisa, né? Por exemplo, essa foto na Catedral de Aksum, né, onde estariam as tábuas da lei da religião, né? Nós podemos ver lá ao centro o general Castilho, que está lá junto com os oficiais italianos. À esquerda, na foto, vocês veem alguns nativos, como eles se vestiam lá, né, com aquele pano no corpo, tudo. É uma foto bem típica da época, essa daí, né? Porque tem os italianos, tem um brasileiro e tem os nativos lá. Porque o general brasileiro, ele esteve, inclusive, na frente, junto com as conquistas dos italianos e também junto a tudo aquilo que ele viu lá de histórico, né, que é o que ele descreve no livro, inclusive quanto às questões históricas do local, o que é muito bacana. Vamos lá. O nosso general lá ao centro, junto com os oficiais italianos, já no teatro de operações, né? O general Castilho, ele aí novamente com os italianos, com os oficiais italianos, lá no local. Essa é uma foto interessante, né? Amba Aradam eram umas elevações, pareciam umas montanhas lá que se transformaram em certos objetivos difíceis de serem conquistados. Então, essa foto até aponta aí, o general está junto da tropa italiana aí, quando eles estavam próximo à frente de combate. Cidade de Macalé. Saber-me lá se daí não veio a brincadeira de chamar aquele nosso querido artista Tião Macalé, né? Não sei se daí que tiraram esse nome, se é propósito deste local lá na Etiópia, né? Mas essas fotos documentam também, na próxima frente de combate, o general brasileiro ao centro, né? E ele, por ter acesso a isso tudo, ele teve um material importante para fazer o livro, né? Que nós vamos ver agora em seguida, a próxima foto, que é o sistema de camuflagem dos sentinelas italianos, que ele mostra. É interessante que ali os caras estão parecendo... como é que chama? Aqueles moitas, né? Parecem moitas. Porque ele foi documentando tudo, tirando foto. Não nos esqueçamos que esse livro surgiu a partir de um grande relatório que ele fez ao Exército, porque ele foi lá com a finalidade de fazer isso. Então, ele fez um imenso relatório que depois, condensado, se transformou nesse livro, né? Então, está aí ele novamente com oficiais italianos e um nativo, um chefe nativo local, e fizeram uma homenagem para ele lá em algum local, e essa foto é dessa homenagem ao general Valdomiro, junto com o pessoal local e os oficiais italianos. Os bersaglieres ciclistas, que também estiveram lá, é um momento deles lá durante operações, né? Interessante é que ele carrega nas costas a bicicleta. Interessante, hein, Casselli? Há uma coisa que é uma curiosidade, que quando se fala nesta guerra ítalo-etíope, como se costuma tratar, ou a guerra da Abissínia, pouca gente se lembra que lá também estiveram as tropas italianas de camisas negras, que eram tropas, para ser mais exata a explicação, ligadas ao Partido Fascista,
paralelas ao exército regular, embora elas estivessem sob comando do exército regular italiano para efeito de operações, mas elas eram oriundas, essas tropas, do Partido Fascista. E, neste livro, o general nos coloca aí tabelas, quem eram, o número deles que pouca gente falou exército italiano, mas não tinha só o exército regular italiano lá. Tá? Isso são as famosas curiosidades da história, que passam despercebidas. E o interessante é que um dos pouquíssimos, talvez o único lugar que cita isso de uma forma em português claro para a gente, com números, né, é o general Valdomiro, nessa obra dele. Isso é interessante, né, que as tropas de camisa negra estiveram lá também. Tá? E tem muita tabela no livro. Para quem gosta de olhar tabela com números, é um prato cheio. Isso é muito bom, né, para entender como é que era feita a guerra, né, Casseb? Sim, volume, né? Olha, formação de subsistências. Quando vocês veem lá escrito CCNN, eram tropas de camisas negras, que eram tropas do Partido Fascista e não do Exército Regular. Tá? Eu estou colocando só um exemplo aqui desta curiosidade que ele chega a minúcias de explicação, não só de tudo do Exército Regular, como das tropas do Partido Fascista que estavam lá. Né? Inclusive, ele fala da aviação e da marinha também. Né? Aí, ó, um quadro, embarque das divisões, tem aí um quadro sinótico que mostra para a gente números, quantidades das divisões, embarques, quando chegaram lá, né, à medida que foram chegando, de que porto partiram, a que porto eles desceram o pessoal. Né? Para vocês terem uma ideia, só a aviação italiana, estou falando só a aviação italiana, a Regia Aeronáutica, chegou a fretar 50 navios para ela usar só para a Força Aérea. Vocês têm uma ideia do que é, naquela época, fretar 50 navios só para esse tipo de apoio, levar aviões, pessoal? É uma quantidade prezável. Né? Vamos lá. Aí. Conclusão do livro. Essa é a página do livro, o trecho em que ele coloca a conclusão dele. A conclusão do trabalho de observador que ele fez como oficial brasileiro junto às tropas italianas. Né? Ele coloca de forma clara, dirigido ao exército brasileiro, esta conclusão, hein? Exército brasileiro da época. Enfim, a guerra ítalo-etíope pôs em evidência o reduzido valor da bravura individual. Olha bem o que ele coloca aí. Ou seja, aquelas tribos que lá existiam tinham bravura, mas ele deixa claro que tinha pouco valor na resistência orgânica dos grandes efetivos, quando não dispõe de aparelhagem bélica moderna. Ele está dando um recado ao exército brasileiro, que é: aparelhemos o nosso exército, porque a guerra atual para aquela época, exige isso. Vence fatalmente o que, animado da mais forte vontade, melhor organizado e melhor aparelhado estiver. E ao finalzinho da última frase, meditemos sobre essa lição histórica. Ou seja, ele foi, observou, né? E a conclusão de tudo que ele fez, de um livro de 400 páginas, ele resumiu nestes parágrafos. Né? A observação dele, a conclusão. A quem quiser entender melhor, é óbvio, porque o livro é grosso. Tá? É uma coisa, como eu falei, muito bem documentado. Tá? Com fotos, com
material demais. Não é um livro difícil de achar. Eu fiz uma pesquisa na estante virtual e vocês podem achar este livro, não é muito caro, tá? Ainda deve ter uns 4 ou 5 lá para vender, tá? Para quem se interessar. Dizendo para vocês se lembram que nós fizemos aqui, né, Schwartz, a live do 1 ano de observação no Extremo Oriente. É isso aí. Né? Que é um oficial brasileiro junto às tropas japonesas. Agora nós estamos trazendo para vocês um oficial brasileiro junto às tropas italianas. Tá? Portanto, esses 2 livros, esses 2 exemplares, eles são vitais para quem quer entender como o nosso exército já estava tendo consciência de mandar as pessoas para uma guerra na época moderna, né, junto àquelas tropas para trazer conhecimento. É bom a gente entender isso, porque muita gente pensa que o exército brasileiro estava esperando ir para a Guerra Mundial. Não, ele já tinha uma visão de começar a amealhar conhecimento. Tá? Então, essas 2 obras que nós apresentamos aqui, para quem quer conhecer essa etapa, esse período, elas são importantes. Tá? E, para terminar, este livro aqui, vocês acham, porém, é dificílimo, é uma mosca branca, tá? Encontrar, seria o anexo deste livro, que é isto aqui. Tá? Esse anexo, ele só nos traz mapas. Tá? Ele é cheio de mapas. Para vocês terem uma ideia, aqui. Os mapas de todas as operações militares italianas na Etiópia. Infelizmente, esses anexos foram feitos provavelmente em número reduzido para que fossem dirigidos provavelmente ao pessoal do Exército, e o livro que ficou na Biblioteca Militar para venda aos interessados não tinha esse anexo junto. Tá? Então é muito difícil. Mas o livro, que já traz muita coisa, eu recomendo a vocês. Procura na estante virtual que vocês vão encontrar. É mais uma dica aqui do Caçando Raridades. Muito bom, Casselli. Parabéns. E é importante o pessoal entender, e eu sempre falo isso aqui, viu, Casselli? A gente analisar qualquer situação e trazer um ensinamento para o Brasil, para nossas Forças Armadas. Eu sou muito a favor, porque eu pude perceber, sou muito a favor de enviar representantes, observadores a esse tipo de missão, porque eu pude perceber na missão no exterior como a gente aprende, como tem ensinamentos para a gente trazer para o nosso país. É isso aí. Casselli, mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu apoio, sempre excepcional, trouxe até as musiquinhas da época, só você mesmo, Casselli. Nós precisamos fazer uma live, então, sobre rock and roll. É isso aí. A gente está avançando no tempo, né? Sim, estamos avançando. Um dia nós chegamos em Elvis, fica frio. É isso aí. Muito obrigado, viu, Casselli? Pessoal, vocês viram como é legal aí o Caçando Raridades. Agradeço a todos aqui pela presença. Como falei, hoje é uma live gravada, né? Vai ser um vídeo que nós vamos deixar aqui na internet. Para finalizar, então, agradeço a atenção do nosso público, a todos os nossos inscritos, o pessoal que doou aqui, isso ajuda bastante a manter o canal, os moderadores, o pessoal do Clube de Membros e todo mundo aí que esteve com a gente durante a live. Ok, pessoal? Peço que o pessoal curta e compartilhe a nossa live para ela ganhar relevância. E se você não for inscrito do canal, junte-se ao Bom Combate. Ok, pessoal? Convido o pessoal para a gente ir lá para o Pátria e Defesa do Moisés. E é isso aí. Vamos também, olha aqui, ó, para finalizar, lembrar de se inscrever lá no nosso Telegram, entrar no nosso grupo de Telegram para você receber todas as dicas do canal. Tá ok, pessoal? É isso aí. Grande Casselli, muito obrigado. Mais uma vez, muito boa noite. Pessoal,
sem esquecer que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Obrigado, pessoal. Muito boa noite.